Olá! Hoje a gente trouxe para vocês 3 histórias de superação, de transformação, de mudança. A primeira história é de um sujeito, um homem, que contou pra gente uma dificuldade que ele estava passando. Ele não conseguia se fazer entender pela fala. Olha só, ele dizia assim: eu falo e as pessoas não me ouvem, elas não entendem o que eu falo, elas estão sempre perguntando, repete, e isso é muito estressante para mim, ele falou. Realmente esse camarada, ele falava baixo, ele tinha um tom de voz baixo, ele articulava não tão bem as palavras e era difícil realmente entendê-lo. Um pouco depois a gente encontra esse mesmo homem relatando algo completamente diferente. Ele estava falando diferente, se expressando de uma maneira melhor, mais clara, mais articulada, num tom de voz, num volume mais elevado. As pessoas entendiam o que ele dizia e gostavam de ouvi-lo e conversar com ele. E por causa disso, ele mesmo estava gostando de falar com as pessoas. A própria esposa dele relatou isso pra gente e falou: nossa, ele é outro homem, ele agora fala, ele gosta de falar, as pessoas entendem, a gente entende o que ele quer dizer. E melhorou a nossa vida, como casal também. A segunda pessoa, a segunda história, é de uma mulher que sempre atuou no ramo de projetos, sempre se manteve empregada, trocava de empresa às vezes, mas nunca ficou muito tempo sem ser recolocada. E ela estava passando por uma situação inédita na vida dela. Ela, segundo ela, ela disse: eu nunca estive desempregada, sem colocação, estou achando esquisito isso. E quero resolver essa questão. Corta o tempo, a gente vai para o futuro e já encontra essa mesma mulher relatando algo diferente, dizendo que estava recolocada, só que no próprio negócio. Ela tinha virado empreendedora, empresária, em um ramo que para ela, para a surpresa dela, era novo. Ela jamais esperava que fosse atuar nesse ramo e que, surpreendentemente, estava trazendo para ela uma felicidade tremenda e um senso de propósito que ela jamais havia experimentado antes. Ela era pura felicidade com esse resultado. A terceira história é de uma pessoa que tinha um problema de relacionamento na família, que é algo muito sério. A mãe, elas sofriam muito no relacionamento com o pai dessa pessoa, que tinha um gênio muito difícil, segundo ela, e que trazia muitos problemas em casa. Era muito difícil o convívio doméstico ali, daquela família, familiar ali mesmo, era difícil. E a gente vai para o futuro e encontra essa pessoa relatando que os relacionamentos na família dela haviam se transformado completamente. O próprio pai, que antes jamais havia admitido a possibilidade de procurar ajuda para lidar com o próprio humor, as próprias questões ligadas ao temperamento, virou para elas e falou assim, para ela e para a mãe, e disse: olha, eu preciso de ajuda, eu quero que vocês me ajudem a conseguir essa ajuda. Ele foi encaminhado para um profissional, deu início a um tratamento, vem fazendo o tratamento e ele mesmo está muito mais feliz e junto de toda a família com esses novos padrões de relacionamento que eles estão vivendo. Você sabe o que essas pessoas têm em comum? Elas obtiveram esses resultados após passarem por uma constelação sistêmica comigo, Roberta, e com Douglas. E por que isso acontece? Porque quando você passa por uma constelação, bloqueios sistêmicos que hoje estão impedindo você de viver a vida que você deseja são liberados. E aí você é direcionado para os resultados em que você está buscando. Se você ficou interessado, interessada e quer ser direcionado para os resultados que você quer ter, para a vida que você deseja ter, e ficou afim de passar por um processo de constelação onde você traz o seu problema, a sua dificuldade, o seu tema para trabalhar com a gente, dá uma clicada no link que está no texto que acompanha esse vídeo e saiba como participar de um trabalho com a gente desse mesmo tipo. Vai ser um grande prazer, uma grande alegria ter você lá com a gente. Até lá. Um grande abraço.